A diplomacia brasileira foi parar no lixo e deu lugar a xingamentos, trocas de farpas e um caos completo que vai custar milhões do seu bolso, enquanto a população se desdobra para fechar as contas do mês, tendo que parcelar até mesmo a pizza que come com sua família. Nos bastidores, Lula prepara uma mega estrutura bilionária com o objetivo de atropelar as eleições. A tensão subiu e a política está um caos. Ministros do governo atacam Javier Milei, enquanto o próprio Lula debocha publicamente do presidente argentino e finge nem saber quem ele é. Mas não para por aí. O Planalto acaba de levantar uma suposta narrativa de conspiração estrangeira para mirar e censurar de vez as redes sociais no Brasil. O que o sistema está tentando esconder de você? Eu separei esses fatos bombásticos e vou te revelar tudo agora, de forma simples e sem enrolação. Fique comigo até o último segundo, para entender a gravidade dessa situação. Vamos aos fatos. Não. Você tá achando que a situação não tá ruim, que o IBGE tá certo, a economia do Brasil nunca esteve tão bem? Lula conseguiu acabar com a pizza, gente. Assim, não tem cabimento isso aqui. Primeiro, vocês viram que tem uma tendência agora a parcelar comida. Nós chegamos num buraco tão impressionante que agora os supermercados estão parcelando comida. Olha que loucura. É como se a pessoa fosse comprar comida um mês, divide em 3, e no mês que vem vai ficar sem comer, porque ela vai estar pagando a comida do mês anterior. E daqui 2 meses, aí não vai ter nada mesmo. Nós chegamos ao ponto de supermercados estarem dividindo comida, parcelando a comida, certo? Tá bom. E a pizza, gente? Segundo o iFood, mais de 1 milhão de pedidos foram parcelados em menos de 2 meses. Nos últimos 2 meses, tem uma onda no Brasil de se pedir pizza parcelada. As famílias que costumavam comer pizza pelo menos uma vez por mês, que é o momento da família, agora é uma vez a cada 3 meses, porque tem que terminar de pagar a pizza do mês anterior ou de 2 meses atrás. Nós chegamos no buraco, gente. Estamos parcelando as pizzas. Essa aqui eu te garanto, até você que está acostumado e já espera o pior do PT e desse governo no que diz respeito a escândalos de corrupção e desvio de dinheiro público, até você vai ficar assustado com o esquema corrupto que o governo Lula está criando para roubar o nosso dinheiro e se reeleger. A estrutura que ele está usando, que ele está criando com dinheiro público, cara, é talvez o maior escândalo do governo até agora. Vamos lá, para começar, vamos falar um pouco do Sidônio. Sidônio, como você sabe, é o marqueteiro-chefe do Lula, certo? Olha como que o Lula conseguiu pagar e desviar dinheiro ao longo dos últimos anos para poder financiar a sua campanha. Vamos lá. Agências ligadas a Sidônio somam mais de 1,5 bilhão em contratos com o governo da Bahia, diz levantamento. Preste atenção nisso aqui. Já foram pagos 900 milhões. Esse dinheiro está sendo pago, olha só, 2021, 700 milhões, 2025, concorrência de 1 bilhão. Só que 700 milhões em 2021 e mais 1 bilhão agora. Um contrato de 2025 com parcelas de 200 milhões de reais. O curioso é que esse dinheiro não é só para agência, é para pagar publicidade nas rádios e na televisão. Rádio e televisão vai receber dinheiro nosso para divulgar o Lula em contratos feitos com empresas do Sidônio, o queridinho Sidônio do Lula. Dito isso, vamos para o outro ponto que está chamando a atenção. O TSE dá 48 horas para Lula e Sidônio explicarem o uso de canais oficiais para promover o governo. Eu vou deixar a cereja do bolo para o final, acompanha. Decisão de Nunes Marques foi tomada em ação movida pelo PL, que apontou uso maciço da máquina para o projeto de reeleição do presidente da República. Ele está usando a máquina pública, o espaço que deveria ser do governo do Brasil e não do PT, está usando para reeleger o ladrão, chefe da facção criminosa do PT. Bolsonaro não pôde fazer lives dentro do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada. Bolsonaro não pôde usar imagens dele viajando ou do 7 de setembro. Enquanto isso, tá esse aqui, ó, usando toda a estrutura do governo. Agora vamos lá. Agora presta atenção. Lula está usando o seu dinheiro para criar um exército de universitários esquerdistas para servir como militância nas redes sociais. Essa daqui é para cair o queixo mesmo. Total do governo Lula, a briga estatal do governo Lula
abriga Exército Eleitoral com um contrato de 35 milhões. Esse contrato de 35 milhões foi feito com a Universidade do Rio de Janeiro. 35 milhões. Até agora, já foi pago 8,9 milhões, que mostra a extensão da rede de apoio político. A estatal pagou 305 bolsistas. Preste atenção. O governo do PT está pagando universitários, eu vou aumentar aqui para você ler, está na matéria do UOL, está pagando universitários para se tornarem cabos eleitorais e candidatos das últimas eleições. Então eles pegaram cabos eleitorais e os candidatos das últimas eleições, ex-funcionários da prefeitura de Belfort Roxo, dirigentes e filiados partidários, advogados e parentes políticos eleitorais, todo mundo. Até um criador de jingle figuralista. Tudo isso com dinheiro público. A Pontos Rio se tornou área de influência do ex-prefeito Wagner Carneiro, e aqui está a matéria em si, ó, essa daqui. Uma estatal federal pagou uma rede de cabos eleitorais espalhados pelo Rio de Janeiro, por meio de um convênio de 35 milhões firmado com a UFRJ para produzir estudos científicos e ações de integração entre portos e comunidades do entorno. A estatal é a Portos Rio, antiga Companhia Docas do Rio de Janeiro, hoje área de influência do ex-prefeito de Belfort Roxo, Vaguinho Carneiro, que emplacou mais de 30 aliados em cargos de direção e gerência desde o ano passado. E quem deu esse poder a ele foi o presidente Lula, de quem Vaguinho se tornou aliado nas eleições de 2022 e abriu uma porta na Baixada Fluminense, que estava então tomada por aliados do presidente Jair Bolsonaro. O convênio da estatal com a UFRJ prevê o repasse de um total de 35 milhões em 3 parcelas, a última em setembro, mês anterior às eleições. O UOL teve acesso a uma folha de pagamento sigilosa no valor de 8,9 milhões de reais, que mostra a contratação de cabos eleitorais como bolsistas com dinheiro do caixa da empresa. Esse na frente do ônibus é o Guido Peçanha, conhecido como Guido do Salgado. Ele foi candidato a vereador em 2024 por Campos dos Goitacazes. Guido se tornou bolsista do convênio e recebeu 15 mil reais. No fim de maio, ele levou um ônibus com apoiadores a um evento eleitoral de Vaguinho e da mulher, a deputada Daniela Carneiro, para Itaperuna. Vaguinho é pré-candidata ao Senado e Daniela à reeleição como deputada federal. Esse ao lado de Daniela é Patrick Senhorinho, funcionário do gabinete dela até março desse ano. Familiares dele se tornaram bolsistas também e receberam 150 mil reais. Olha que loucura, gente. Olha a estrutura que o Lula está criando. Senhorinho deixou o cargo no gabinete para trabalhar na Portos Rio, mas continua atuando para a deputada. Em junho, ele se reuniu com a ex-vereadora de Cordeiro, Fabiola Bianchini, para, entre aspas, alinhar os últimos detalhes da entrega de uma retroescavadeira. A filha dela também virou bolsista e recebeu 15 mil reais. O André da prestação conseguiu um cargo para ele próprio na estatal. A mulher dele, dona de uma loja de utensílios domésticos, e o filho do casal também se tornaram bolsistas e ganharam 22.500 reais. Em julho, André organizou um evento de pré-campanha para Vaguinho e Daniela em Belfort Roxo. Hoje eu estou apresentando para vocês aqui o Vaguinho como meu pré-candidato ao Senado e André da prestação votando. Vaguinho. Olha que loucura, gente. Estatal financiada com o nosso dinheiro está sendo usada para criar cabo eleitoral. Ministro de Lula chama Milei de palhaço e toma uma bronca, mas tinha que ser pior, porque foi tudo mais feio do que isso. Teve ministro da Fazenda do Brasil, teve o Boulos invadindo a cena para xingar o Milei também, e eles colocaram em risco algo precioso que eu vou te contar pro Brasil. Bom, gente, a crise entre Brasil e Argentina explodiu de vez, porque o ministro da Fazenda do Lula achou que seria uma ótima ideia, gênio ele, né? Chamar o presidente da Argentina de palhaço. Isso numa entrevista pra rádio. E aí acabou levando uma bronca do próprio governo Lula, com razão, mas a reação do governo Lula contra seus ministros tem que ser mais firme. Olha aqui, ó. Olha o que ele disse, o ministro da Fazenda, o Dário Durigan, como reproduziu o Estadão. O palhaço do presidente da Argentina falou do Brasil quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação é muito mais alta. Só faltou aqui o Dário Durigan contar um detalhe, que tudo isso é alto não por conta do Milei, mas por conta dos governos de esquerda da Argentina. O Milei herdou tudo isso e melhorou o cenário com o Milei. Então, na verdade, ele não está criticando o Milei, ele está criticando os seus correligionários, a esquerda da Argentina. Mas olha, o Durigan não estava aqui sozinho. Outra pessoa invadiu a cena. Quem que invade? Ele, o ministro Guilherme Boulos, Secretaria-Geral da Presidência. Ele chamou o Milei, como você vê aí, de caricatura patética. Disse que envergonha o cargo e chamou de puxa-saco do Donald Trump. Isso aí não podia ficar sem reação. O Estadão apurou a reação interna dentro do governo Lula a essa explosão da crise entre os dois países. E olha como que o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, avaliou isso. Ele desaprovou os termos usados pelos ministros Dário Durigan e Guilherme Boulos para reagir aos ataques de Milei. E a orientação da diplomacia brasileira foi clara. Os ministros não podem partir para o ataque pessoal, porque isso seria, nas palavras da própria reportagem, reagir no mesmo tom. E isso ficou muito feio para o governo brasileiro. Por quê, Deltan? Porque saiu de hipócrita nessa história. Hipócrita, por quê? Porque reclamou do Milei ter xingado Moraes, cobrando civilidade, e aí, ao mesmo tempo, os dois dos principais ministros do Lula foram lá e xingaram o Milei de palhaço. Em termos claros, o governo Lula ele perdeu totalmente a razão e isso traz um risco imenso que eu já vou te contar, segura aí. Olha só, gente, o tamanho da incoerência.
Na sexta-feira, o Brasil chamou o embaixador de volta de Buenos Aires, o que é um gesto gravíssimo, dizendo que a fala do Milei era incompatível com a civilidade entre estados. Menos de 48 horas depois, 2 ministros do mesmo governo Lula xingaram o presidente argentino, isso em entrevista e em rede social. Não dá para exigir compostura com uma mão e distribuir xingamento com a outra. E olha como que termina essa história. O jornal argentino La Nación apurou e o Estadão reproduziu qual vai ser a resposta da Casa Rosada. Olha aí. A Casa Rosada vai dizer: não haverá pedido de desculpas ao Brasil, não haverá pedido de desculpas ao Moraes. Acabou de sair na Folha de São Paulo uma declaração do governo Lula que é possível de ser lida como uma preparação para a censura nas redes sociais durante as eleições. De novo, vamos nos lembrar que em 2024 a gente teve o X, o antigo Twitter, censurado pelo Moraes. Isso pode voltar a acontecer nessas eleições. A declaração do Lula, ou do governo Lula, que sai na Folha de São Paulo, é de que eles estão interpretando o posicionamento do Milei em relação ao Flávio Bolsonaro, o posicionamento do Trump em relação ao Flávio Bolsonaro, em relação às eleições, enfim, querendo mandar emissários, as falas do Milei na convenção do PL, etc. Eles estão interpretando tudo isso como uma interferência externa nas nossas eleições. Curiosamente, o apoio do Xi Jinping, o Lula não entende como interferência externa. O apoio que ele deu ao Maduro na Venezuela, ele não entende como interferência externa. O apoio que ele deu, inclusive, a Cristina Kirchner na Argentina, Cristina Libre, quando ela estava presa, por exemplo, foi lá na Argentina e segurou esse cartaz. Isso ele não entende como interferência externa na justiça dos outros países. Mas o Milei e o Trump, aí ele entende como interferência externa. O ponto, meus caros, é que tudo isso é uma mentirada do governo, porque a nossa lei, ela é clara a respeito de dizer que interferência externa a ser proibida, isso está no artigo 24 da nossa lei das eleições. O que é vedado é o candidato ou partido receber dinheiro de país estrangeiro e não apoio. Apoio de país estrangeiro é absolutamente normal, corriqueiro, e como eu acabei de mencionar, o próprio Lula tanto já fez como já recebeu de outros países. Agora, ele quer, claro, criar um discurso, né, de que isso tudo é um perigo, de que isso é uma interferência externa, muito provavelmente para poder ter essa carta na manga, repito, de censurar as redes sociais na reta final. Diz aqui a matéria da Folha que o governo vê com preocupação os 3 ou 4 dias antes de 4 de outubro em relação às redes sociais, porque o Trump, ele é aliado, segundo o governo, ele é aliado do Elon Musk, o Elon Musk é dono do X, e isso pode trazer uma interferência nas redes. Portanto, o que o governo pode estar preparando é uma restrição às redes sociais com base nessa interpretação de que há uma interferência externa, com base nos decretos que o Lula levou adiante a respeito de regulação de redes sociais no mês passado. Enfim, dentro desse contexto, ele pode dizer que há uma conspiração contra o Brasil e fazer com que, junto do STF, do Moraes, dos seus aliados, dos aliados do governo Lula, haja algum tipo, aí sim, de interferência nas nossas eleições. Aí sim, algum tipo de interferência no processo todo, que é censurar as redes e impedir o debate público e político livres. Portanto, pode ser que esse discurso que o Lula está armando de Milei e Trump apunharem Flávio, Trump querer falar ou vir aqui trazer emissários para tratar das questões eleitorais, enfim, isso pode servir não apenas como impulso para a sua campanha, falando da soberania, falando de que o Brasil é um país que está sendo oprimido pelos governos capitalistas, é aquele papo do Lula que a gente sabe que ele vai usar durante a campanha, mas pode ser mais do que isso, pode ser uma preparação, pode ser um balão de ensaio para que o consórcio estatal formado entre governo federal e cúpula do Poder Judiciário, STF e TSE, façam com que seja levada adiante uma nova censura às redes sociais, pelo menos nos últimos dias, ou nos dias que precedem as eleições. A coisa está ficando cada vez mais feia, a coisa está cada vez ficando pior. Deixa aqui o seu comentário, siga o nosso canal, se inscreva no nosso canal, faça parte da nossa comunidade, e a gente aqui vai seguir atento, não ao que sai na imprensa, mas ao que está por trás, nas entrelinhas do que sai na imprensa.